certo? Nós precisamos de esclarecer na minha opinião, um último ponto, né? Para depois a gente prosseguir com o conteúdo aí na nossa sequência, ok? Então, hoje, o tema da nossa aula seria o ceticismo a partir da teoria de Pirro, né? O nome do homem é Pirro. É um sujeito que viveu na época dos primeiros séculos da era cristã, né? Primeiros séculos ali da era cristã. Então, é um sujeito que está dentro daquele contexto que nós vimos na aula passada, dentro lá do cinismo, epicurismo, estoicismo, né? E um deles é o ceticismo. E aí, nesse sentido, nós precisamos aqui de reparar, né, essa aula aqui, no meu objetivo, né, é reparar um mau conceito que foi estabelecido, ou seja, é um preconceito mal conceituado acerca do que seria a posição cética. Ok? O que é o ceticismo propriamente dito? Isso em relação ao dogmatismo. Então, antes, se vocês não têm alguma coisa para falar, e se quiser falar, fala, fica à vontade, a hora que quiserem, né? Então, nós vamos observar aqui a partir do texto, o conceito que a gente vai, então, estabelecer a partir desse autor. Então, veja aqui, eu estou falando para vocês desse moço chamado Pirro, ok? Do Pirro. E ele é lá de Élida, uma cidade também na Grécia, certo? Então, dentro do material aqui, vamos verificar a seguinte questão. Olha só. Eu queria pedir, alguém de vocês aí pode fazer a leitura para nós aqui, desse parágrafo? Eu posso? Faz favor para a gente. O ceticismo se caracteriza, portanto, como um procedimento segundo o qual os filósofos, em busca da verdade, se defrontariam com uma variedade de posições teóricas. O dogmatismo. Estas posições encontram-se em conflito diafônia, uma vez que são mutuamente excludentes, cada uma se pretendendo a única válida. Dada a ausência de critério para a decisão sobre qual a melhor dessas teorias, já que os critérios dependem eles próprios das teorias, todos se encontram no mesmo plano, dando-se assim a isotênia ou equipolência. Diante da impossibilidade de decidir, o cético suspende o juízo e, ao fazê-lo, descobre-se livre das inquietações. Sobrevém assim a tranquilidade almejada. Temos, portanto, o seguinte esquema, que parece ser um desenvolvimento das respostas de Pirro às três questões fundamentais da filosofia. Beleza, obrigado. Então, veja bem, gente, o que seria, conforme a primeira linha do texto aqui, que está colocado, né? O que é o ceticismo? Vamos destacar aqui no texto, né? A sublinhar aqui, o que seria o ceticismo? O que ele é? Aqui no texto, me ajuda, por favor. Da primeira linha. Meninos. Quando os filósofos estavam em busca da verdade, eles buscavam através do dogmatismo, não sei como fala. Dogmatismo. Uhum. Mas você respondeu certo, Natália, é isso mesmo, mas eu queria assim, vamos fazer de uma forma, Victoria, desculpa. É uma coisa bem técnica aqui, olha. O que é o ceticismo? Ele se caracteriza o quê? Ele é olha só, meninos, um procedimento. Ceticismo é um procedimento, né? Uma forma de se fazer alguma coisa. E de se fazer que coisa? Olha aqui a palavra. Buscar a verdade. Buscar a verdade, entendeu? Então, ceticismo é uma forma, é um meio, é um caminho pelo qual quem? Os filósofos percorrem para buscar a verdade.
Aí, nessa atividade de buscar a verdade, né, encontra-se o quê? Encontra-se uma variedade de posições teóricas. E cada posição teórica dessa é dogmática, porque ela fala que é e pronto, né? Fala que a verdade dela é verdade e pronto. E aí, uma pessoa, qualquer pessoa inteligente que observa uma resposta aqui, observa outra resposta ali, percebe que tem o quê? Que tem um conflito. Em grego, significa o conflito, a palavra grego, a grega para conflito é diafonia. Fono significa som, diferente. Então, quando você escuta sons diferentes, você vê esse conflito. Agora, quando você vê tipo uma orquestra, todo mundo tocando a nota ali, né, harmoniosamente, você tem uma sinfonia. Sim significa o mesmo, fonia, som. Então, todo mundo está tocando o mesmo som. Então, você agora pensa cada instrumento tocando em uma música diferente. Vira uma bagunça, né? Vira um conflito ou uma diafonia. Certo? Então, olha só a situação aqui. Eu queria já na prática, tentar na prática pensar junto com vocês aqui sobre essa situação do conflito e das verdades que se tem por aí, dogmáticas. E o exemplo mais evidente que a gente tem é o exemplo da religião, né? Porque a religião é aquela, e vocês, se vocês quiserem dar outro exemplo aí, vocês, por favor, me sugiram outro exemplo, né? Para depois não falar, o Caio só fala de religião, só sabe falar de religião, né? Mas se tiver outro exemplo, você me fala. Mas por que é interessante o exemplo da religião? Porque entre as instituições que existem, a mais dogmática que eu acho é a religião. Sabe? Porque ela parte de certezas. E tem que ser certeza absoluta e tem que ser certeza inquestionável, porque se você começar a perguntar demais, Kelly, você vai ter problema. A religião vai ter problema. Então, como ela não quer ter problema e ela não vai ter problema, simplesmente, olha, é assim, pronto. Vamos partir de uma ideia aqui. Primeira, qual que é? Deus existe. Bíblia é a palavra de Deus. Pronto, e acabou o papo. Né? Não vamos ficar conversando mais nada sobre isso. Ah, mas quem que fez a Bíblia? Não, foi Deus. Ah, mas a Bíblia é coisa dos homens. Deus inspirou os homens. Pronto, para de falar nesse assunto. É isso e pronto. Né? Ah, mas e se não fosse Deus? Olha, você está querendo ir para o inferno, por acaso? Então você é melhor você ficar calado, aceitar e acreditar e pronto. Né? Então, ou seja, é posição e atitude dogmática. Inclusive, só fazer um parênteses aqui. O que está acontecendo lá no Afeganistão esses dias, né? Vocês estão acompanhando as redes sociais ou as notícias aí. Então, lá está acontecendo um dogmatismo. Ou seja, lá está tendo uma imposição de uma religião de Estado. O Estado determinando a imposição dessa questão aí. E é o certo, é a verdade absoluta. Então, a pergunta é, você aceita? Aceito. Ótimo, fica aqui. Não aceita, não? Então vai conversar com aquele rapaz que está com um fuzil na mão ali, que então ele vai resolver a sua situação. Certo? Então, ou seja, essa situação e são essas posturas dogmáticas que temos por aqui, pela vida toda aí, né? E que não ajudam, né? E nada, porque o que acontece? Acontece simplesmente uma imposição sem nenhum tipo de discussão, sem nenhum tipo de análise, sem nenhum tipo de agregação de conhecimento a mais dessa questão aí. Então vamos pegar uma verdade absoluta aqui. Eu quero provocar vocês, então, você sabe o que é? Me diga uma coisa. O que acontece? Então responda, quem puder e quem quiser, responda o que há depois daqui. Nós temos uma existência aqui, né? Por exemplo, eu nasci em 1984 e eu sei que eu vou morrer, né? Não sei que ano, da agora para frente, desse segundo para frente, qualquer hora eu vou estar morto aí, né? Pode ser que daqui a alguns anos, pode ser que daqui a umas horas, minutos, segundos, mas vai acontecer isso aí mesmo. E depois que aconteceu o fato de eu morrer, o que há depois? Quem poderia me responder essa pergunta? O que há depois da vida? Ou da minha vida, da sua vida? O que significa o silêncio? Haverá isso? Vai ser um silêncio total e não vai acontecer mais nada?
Vitória, você está querendo falar? Você vai continuar dormindo, né, até a volta de Cristo. Então, então existe um Cristo e ele vai voltar. Muito bem. E ele vai me encontrar-se comigo. Então, eu vou me encontrar com ele. E depois Isso. disso? Vamos continuar essa conversa? E depois disso? Aí depois, Ah, aí vai, tipo, para um tribunal, né? Aí você vai saber para onde você vai, pro céu ou pro inferno. certo. E depois? E depois você vai ficar onde que o seu destino. Ou no céu ou no inferno. E ficar lá para sempre. Aí, no caso, é a eternidade. Eternidade. Ótimo. Agora, você conhece outra resposta, além dessa, não conhece? Então, conforme essa resposta você disse aí, a gente só vive uma vez. Não é? A gente só vive uma vez, depois termina isso aqui, vai ter o encontro com Cristo, vai ter o julgamento, o juízo final, e depois desse juízo final, ou eu vou ficar eternamente no céu ou eternamente no inferno. Né? Mas você sabe que tem outra resposta, não sabe? Qual que é outra resposta? Essa é a minha pergunta, gente. Reencarnação? Reencarnação. Né? Então, conforme alguém que também é da religião vai dizer pra gente que a gente está aqui talvez não é a primeira vez. Né? Com quase certeza não é a primeira vez. E quase certeza você, eu, nós não fomos uma pessoa boa nas primeiras vezes. Porque se nós tivéssemos sido pessoas boas nas primeiras vezes, nós já estaríamos num outro plano, num plano evoluído, num plano iluminado. Aí, pelo fato de nós termos sido pessoas ruins, fizemos o mal, então nós temos dívidas a pagar por meio do karma, e nós estamos aqui agora com uma oportunidade de pagar essas dívidas. Quem fala isso pra gente? Quem responde dessa forma? Kelly, eu vou ativar o mudo do microfone, parece que tá passando som ruim. Obrigado. Então, os espíritas dão essa resposta pra gente. Agora, a questão que eu pergunto, é verdade isso que os espíritas falam? Eu vou fazer a mesma pergunta. É verdade isso que a Kelly e a Vitória contou pra gente aí? É o que os cristãos falam. Os católicos, a Assembleia de Deus, eles falam isso aí. É verdade isso que eles estão falando? Ninguém sabe, né? Na verdade, Então, é o nem que a gente acredita. A questão nem é se é verdade ou não, é se você vai acreditar ou não. Certo. Se é verdade, isso quem tem que pôr é você. Se é mentira, quem vai opor isso é você. Você vai decidir quem você vai acreditar e quem você não vai. Se é verdade, no futuro, quando você morrer, você pode descobrir isso. Certo. Mas Ana Júlia, a questão é a seguinte. A gente precisa partir do pressuposto que é verdade. É verdade. Entendeu? Por quê? Porque se tem alguém falando e está vivendo essa perspectiva, então isso é uma verdade. Entendeu? Agora, o que nós não podemos fazer é é mentira ou é verdade? Não é isso. É uma verdade pregada, vivida pelos espíritas. A outra resposta que as meninas deram aqui é a verdade vivida e pregada pelos cristãos. Sabe? Essa é uma questão... É uma verdade pregada como absoluta, né? Sim, porque vai questionar o cristão sobre isso. Ele vai ficar bravo com você ou vai te ignorar. Porque ele vai continuar pregando isso e mantendo essa mesma estrutura. Você está entendendo? Todo mundo aqui que eu estou falando, assim, dialogando aí com a contribuição da Ana Júlia, certo? No sentido de que a gente parte do pressuposto que é uma verdade. E por que a gente tem que partir desse pressuposto? Porque ela vai continuar sendo dita. Vai continuar bastante sendo dita aí por longos tempos e as pessoas vão nascendo nessa perspectiva. Agora sim, ela foi muito certa no sentido de falar assim, olha, eu vou escolher
entrar nessa vibe cristã aí de que só se morre uma vez, né? Ou vou entrar nessa vibe espírita de que a gente pode reencarnar muitas vezes, várias vezes, conforme aí é uma questão de decisão mesmo, no campo da minha fé, para mim viver conforme essa perspectiva ou outra perspectiva. Mas é verdade, porque está sendo dito, está sendo vivido, está sendo pregado, é verdade, né? Aí dentro dessa questão do pirro aqui, do ceticismo, essa verdade nós estamos vendo aqui, essas duas verdades, e que há reencarnação e que não há reencarnação, elas estão em quê? Olha, Ana Júlia, estão em quê? Me fala a palavra, por favor, aqui. Alguém também, qualquer... Como que elas estão? Essas duas verdades aí, que é a verdade sobre o que há além da vida. Para o espírita, há vida, né? Para a vida aqui de volta, né? Há retorno a essa vida. E já para os cristãos aí, há um adormecimento, há uma outra vida num outro plano, né? Que não volta aqui. Essas duas verdades estão em... Olha a palavra no texto, meninos. Estão em conflito. Por que estão em conflito? Porque uma anula a outra. Se está certa a espírita, a cristã tem que estar errada. Se está certa a cristã, a espírita tem que estar errada. Né? Então, as duas não contribuem uma com a outra. Né? Elas são opostas, aí, como é que a palavra está escrita aqui? Elas são auto-excludentes. Elas mutualmente se excluem. Agora, o que acontece, meninos? Nós não, que fique claro, nós não estamos aqui pregando nem cristianismo e nem espiritismo. Nós estamos filosoficamente debatendo e discutindo essas posições, que são posições dogmáticas. São posições que são impostas. E como o Carlos acabou de lembrar aí, elas são indiscutíveis. Eles não estão afim, não estão dispostos a discutir com a gente sobre essa situação. Mas o cético, de quem nós estamos tentando falar e estamos tentando definir aqui, o cético vai investigar e vai estudar essas possibilidades aí. Mas ele sabe, viu, Kelita? Ele sabe que eu tenho que criar um critério. Para me falar que uma é certa ou a outra é errada, que essa questão que a Ana Júlia chamou a atenção para a gente aí, é que é uma decisão minha. Mas para mim tomar uma decisão, Ana Júlia, eu preciso estabelecer critérios. Eu preciso falar assim, olha, o certo tem que ser isso, aquilo outro. O errado é a falta disso, aquilo outro. Então eu tenho que criar critérios. Agora, dentro dessa concepção, ou desse entendimento, desse fato, que é uma questão muito de fé, e é subjetiva, varia, né, muito, e a gente está falando de verdade, quanto a verdade para o universo, que tem que ser a mesma, que deveria ter, pelo menos, a mesma para mim, para você, para aqueles que já existiram e para aqueles que ainda vão nascer, teria que ser uma verdade aí, né? Então, o cético percebe que há ausência de critério. Por quê? Porque o próprio critério, para dizer se está certo ou se não está certo, a teoria cristã, que a Vitória acabou de falar para a gente aqui, aonde está? Na própria instituição que criou essa ideia. Ali na instituição da Bíblia, na religião, naquele grupo ali que vai buscar a prova para aqueles mesmos elementos que eles estão pregando. Entendeu? Então, ou seja, não há critério. Não há um critério definido aí. Deixa eu fazer um exemplo aqui. Vamos pensar em ciência mesmo, a partir de receitas. Né? Você sabe, por acaso, isso eu assisti no programa da Giada, no Food Network. Qual que é o conceito de receita perfeita? Alguém já ouviu falar nesse conceito? Uma receita perfeita, receita de culinária perfeita. Qual que é o conceito disso? Quem é bom para cozinhar aqui entre vocês? Quem sabe cozinhar por receita aqui? Ninguém? Como assim, que sabe cozinhar por receita? Que se eu te der uma receita, você segue a receita e você faz o negócio. Você sabe cozinhar? Quando eu não sei fazer, né? O que é realmente. Certo. Valéria, e você sabe fazer alguma coisa que você acha que é bem feita? O que seria o que você faz, você sabe fazer, e que você acha que é uma coisa que as pessoas gostariam até de comer? De comida, né, que você está falando? Isso.
Igual, tipo, quando eu faço macarrão, minha avó gosta. Ela sempre gosta que eu faça macarrão, porque o macarrão fica melhor do que o dela, dizendo ela. Você faz macarrão. Então, agora, você acha que é possível você escrever aí num papelzinho todo o passo a passo, quantidade, etc. E você acha que é possível fazer um macarrão idêntico ao seu? Você acha que é possível me Escrever passo a orientar? passo é difícil, né? Porque eu vou, assim, pelo rumo. Então, agora, esse que é o ponto aí. Porque você não tem a receita perfeita. Isso é um conceito, tá, gente? Eu não estou falando que a receita dela é errada, não. Não é perfeita. Porque se você fizer, isso a gente aprende em faculdade, tá? Estuda graduação de gastronomia, graduação de nutrição, graduação de engenharia de alimentos, para você aprender a fazer receita perfeita. É você fazer ali o passo a passo certinho e qualquer um no mundo que seguir o passo a passo, mas é bem certinho, tipo o macarrão da marca mesma fulana de tal, a temperatura do fogo é a mesma, entendeu? A vasilha que você utiliza é do mesmo tamanho, do mesmo material. Então, se você der conta de fazer no passo a passo, direitinho, nos mínimos detalhes, eu te garanto que se a pessoa seguir realmente da forma que você ensinou ali, ela vai fazer um prato idêntico ao seu. Esse é o conceito de receita perfeita. Entendeu? Então, o que vai provar se a sua receita é perfeita? Uma outra pessoa vai testar e ela vai dizer: não, a Valéria soube explicar muito bem como faz o macarrão que a avó dela gosta, ou a Valéria não soube ensinar muito bem como se faz o macarrão que a avó dela gosta. Gente, ficou claro isso ou ficou confuso? Eu dei uma volta um pouco grande, mas deu para entender a ideia? Ou não, gente? Agora eu quero voltar para... Pode falar? Pode falar? Entendi. Então agora eu quero voltar para o tema da religião que nós estamos falando aqui agora. Nós temos duas teses. Pera, professor, eu não entendi o que o senhor quis dizer com a receita perfeita. O que, A receita assim, perfeita... que ela tem a ver com isso, conteúdo. Certo. Então, ou seja, eu falo aqui que a receita... Eu sei fazer uma receita perfeita de pão de queijo, né? Então eu vou te mandar uma receita perfeita do pão de queijo. A minha receita perfeita. Aí eu vou te falar direitinho, você vai comprar o polvilho fulano de tal, da marca tal, vai colocar o ovo, e o ovo tem que ser o ovo caipira, por exemplo. Vai colocar o óleo, tem que ser o óleo fulano. Colocar nos mínimos detalhes, e para ser perfeita mesmo, você tem que ler essa receita, seguir o passo a passo e fazer um pão de queijo igualzinho o meu. Certo? Aí, se você conseguir, você vai dizer: não, o Caio me passou uma receita perfeita. Porque enquanto eu fiz, eu não tive dúvida nenhuma. Eu fui direitinho, sabia claramente o que estava ali e principalmente, deu certo. O pão de queijo ficou legal, ficou bom. Agora vamos levar para o conteúdo. Para dizer, eu preciso provar duas coisas aqui. Ou provar que a sua teoria sobre o que acontece depois da vida é a verdade, ou a teoria dos que falam que a reencarnação é verdade. Entendeu? Aí, como que eu vou fazer essa situação? Você que está me contando essa história, você só está contando essa história porque você acredita nela. Para que, de fato, seja comprovada ou que seja validada, tem que ser uma pessoa fora do seu meio, de crença, de fé. Essa pessoa tem que sentir a mesma coisa, tem que verificar a mesma coisa, tem que testemunhar a mesma coisa. Eu não sei se dá para entender aí, do jeito que eu estou tentando explicar aqui, ô Kelton. Que você que perguntou, mas eu estou falando é para todos vocês aqui. Entendeu? Aí o que o cérebro vai falar? Não, ué, é fácil eu pregar para o crente as coisas da crença. Então está entre eles ali mesmo, não tem que provar nada, não tem que explicar nada. Agora, para me dizer que tudo que eu te falei aqui dentro da nossa igreja é de fato válido, tem que ser uma pessoa fora dessa igreja que tem que verificar esses pontos. Que é o caso da receita perfeita. Só é perfeita se outra pessoa pegar e fazer e der conta. Agora, é possível a gente fazer isso na religião, gente? A Ana Júlia acabou de falar para a gente aqui que isso não é possível.
Por quê? Vai depender da fé da Kelly, da fé da Vitória, da fé da Johanna, da fé do Carlos, da fé de cada um, que pode ser totalmente diferente. E aí não tem como eu provar para você a experiência que eu tive de Deus. Porque cada um vai ter essa fé diferenciada. Isso faz com que o cético pense o seguinte: não há como definir certas verdades, não há como definir. E se não há como definir, por que tem gente impondo o dogmatismo? Meninos, eu estou falando e falando aqui. Eu quero saber se por acaso está chegando em vocês de forma satisfatória. Preciso das reações aí. Vocês não dão conta de colocar um joinha, umas palminhas aí, uns coraçãozinhos, umas carinhas felizes? Coloca aí para a gente, no caso, para me ver que não tem o dislike, né? Não tem o joinha ao contrário, mas você pode falar ele no áudio mesmo, né? Vocês podem se manifestar aí conforme vai escutando as coisas que a gente está tentando falar para vocês aqui. Então, meninos, essa aqui é a questão. Olha só. Os céticos, eles veem esse conflito, percebem que tem hora que não tem critério, não dá para estabelecer o critério aqui, né? Para tomada de decisão. Aí, o que acontece? É melhor que você, enquanto investigador do fato, você vai partir de uma isostenia, que é o mesmo que equipolência. O que é isso aqui, o Kelly e seus colegas? Não é você pensar na reencarnação ou na não reencarnação, ou na salvação eterna, ou condenação eterna, que vocês falaram aqui, não é pensar enquanto uma crente cristã ou enquanto um crente espírita. É você pensar que as duas possibilidades são possíveis. É pensar que tanto pode reencarnar, tanto que vai ter uma condenação ou uma salvação eterna. Você tem que partir que as duas podem ser reais. Aí você começa a investigar. Vamos investigar esse negócio da reencarnação aqui. Você acredita nisso? Qual que é a prova disso? Como é que funciona esse negócio? Ou você acredita aqui na questão aí do evangelho, que fala aí da salvação, do julgamento final, etc. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer uma de duas coisas. Qual que é? Quais são essas duas coisas que podem acontecer? Porque olha só, o que está sendo feito? Está sendo feito uma investigação, certo? Está sendo feita uma investigação de uma coisa que está me inquietando. A pergunta é: existe reencarnação ou não existe reencarnação? E estou confuso. E tem gente falando que tem, e tem gente falando que não tem. Né? Então, eu estou fazendo uma investigação. Conforme a minha pesquisa, eu vou chegar em um de dois resultados. Quais são esses dois resultados que eu vou chegar, meninos? A verdade. Oi? A verdade. Eu vou chegar no resultado da investigação que eu vou fazendo. Entendeu? A pergunta é: há reencarnação? Eu vou investigar. No final das contas, eu vou ter dois resultados. Posso ter dois resultados. Quais são esses dois resultados, meninos? Que existe a reencarnação ou que não existe a reencarnação. Olha aí. Tá vendo, meninos? Né? O que o Matheus falou. Então, na investigação, eu posso ter dois resultados. Ou que eu descubro o que eu estou buscando, ou eu não vou descobrir o que eu estou buscando. De todo modo, o cético fala: você tem que suspender o juízo. Para de investigar. Porque aí se você descobriu, beleza, descobri, né? Mas não aceita como verdade absoluta, porque isso pode mudar. Eu posso mudar o ponto de vista e posso mudar tudo. E se eu não descobrir, para também. E no outro momento você volta a investigar e você pode, então, avançar um pouco mais nesse entendimento. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui como é que foi suas aulas de grego. Vocês aprenderam as palavras em grego direitinho nas suas aulas de grego?
As palavras, olha aqui, eu tenho a palavra zétesis, a palavra diafonia, isostenia, epoqué e ataraxia. Professor, a Esse aula é o já caminho. foi. Não, está indo ainda. Está indo. Vamos. Vocês não vão para o recreio mesmo? Então, olha só. Zétesis é a busca, que é a primeira coisa da investigação que a gente vai fazer. Nessa busca, eu percebo que existem várias verdades postas por aí, viu, Ana Júlia? Tem a verdade do cristão, a verdade do espírita, etc. Isso está em conflito. Na metodologia da investigação do cético, ele tem que considerar que as duas possibilidades, ou as três, as quatro, as possibilidades todas, elas são verdadeiras. Elas podem ser verdadeiras. Aí o que eu tenho que fazer? Os testes, as análises. Fazendo teste e análise, vai chegar o momento que eu vou precisar, na epoqué, que eu vou suspender essa investigação. Quando eu paro de investigar, o que vai acontecer? Eu vou chegar no estágio que nós todos queremos, que é a ataraxia, que é a tranquilidade. Qual que é a questão aqui, o contrário, que é só para a gente fechar isso aqui, tá, meninos? 2 minutos ou 3 no máximo aqui. O dogmático, ele já começa na ataraxia. Você consegue entender o que eu acabei de falar, gente? O dogmático já começa na ataraxia. Já começa na tranquilidade. Concorda ou não concorda com o que eu acabei de falar, meninos? Meninos, me responde aí. Sim, né? Porque Ah, mas é ele que aceita. Então, eu já disse para você, olha, aqui é a casa de Deus, a nossa igreja, a palavra dele é a Bíblia, Deus existe, te abençoa se você for uma pessoa boa, quando você morrer, sendo pessoa boa, você vai para o céu. Então, o que você tem que fazer agora para frente? É só ser uma pessoa boa e ficar tranquilo esperando ir para o céu, né? Agora o cético fala, mas e aí, Deus existe mesmo? E esse céu existe mesmo? Essa palavra dele é a palavra dele mesmo? Sabe? Essa investigação. Então, só fechando, o último ponto que eu vou dizer aqui é o seguinte. O ateu, ou melhor, o teísta, ele fala, Deus existe. O ateísta fala, Deus não existe. Ele afirma que Deus não existe. O ateísta é cético? Me responde sim ou não, por favor. O ateu é cético? Eu acho que não. Por quê? eu acho que não. Por que o Vixe, ateu? porque ele afirma que Deus não existe. Então, aí ele acaba sendo dogmático, que ele está falando e está encerrando o assunto. Sendo dogmático, negativo, o contrário. E o cético, como ele deixaria? Ele deixaria a questão em aberto, certo? Ele quer argumentar sobre e investigar. Eu não sei se existe, mas também não posso dizer que não existe. Então, vamos continuar investigando esse negócio? Vamos continuar discutindo sobre esse negócio? Né? E de tempo em tempo a gente para de falar disso para a gente ficar tranquilo um pouquinho. Depois a gente volta o incômodo, a busca, o conflito, a isostenia. Depois a gente vai, então, suspender de novo para ficar tranquilo. Depois a gente volta no assunto de novo. Achando uma verdade ou não achando, a gente sempre vai voltar. Essa é a posição do cético. Certo? Então, temos que parar aqui agora. Já passou muito do tempo, né? Vocês têm que ir para o recreio, tem que lanchar e tudo mais. Não tem delivery, tá? Mas, tudo bem. Bom dia a todos. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom. Tchau, professor. Tchau.